Olá, querido amigo, querida amiga. Hoje vamos refletir sobre algo crucial para a nossa vida cristã: a forma como a fé é vivida no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos encorajados a separar a nossa fé das atividades cotidianas e colocá-la apenas em lugares especiais, como na igreja ou no momento de oração. Mas será que isso é o que Jesus realmente nos ensinou? Como podemos integrar a nossa fé às nossas escolhas diárias? Muitas vezes, o que acontece é que a essência da fé cristã é retirada das particularidades da nossa vida cotidiana e colocada em momentos ou ocasiões específicas. A igreja, os cultos, os retiros espirituais. Esses momentos são importantes, mas eles não devem ser os únicos momentos onde a nossa fé se manifesta. A vida de Cristo nos ensina que a fé não deve ser separada, mas integrada em cada ato do nosso viver. Você já se pegou pensando que a fé precisa ser reservada para a igreja ou para momentos especiais, como retiros, algo desse tipo? Como você poderia integrar a fé às suas escolhas cotidianas? Comente aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A vida em Cristo nos dá um exemplo claro de como viver uma vida de disciplina espiritual. O Senhor Jesus, ele não só pregava sobre fé, mas ele também vivia de forma prática. Os seus atos, suas escolhas cotidianas eram impregnados de oração, de reflexão e comunhão com o Pai. Ele nos mostra que a disciplina espiritual não é algo isolado, mas parte integrante da nossa jornada diária. Muito mais do que a questão de acreditar, de confiar em Cristo, nós precisamos aprender a obedecer. Jesus era totalmente divino, mas ele também era totalmente humano. Ele não precisou de disciplina porque era um pecador. Jesus não tinha pecado, mas sim porque ele tinha um corpo como o nosso, sujeito às mesmas tentações, às mesmas limitações, e mesmo sendo Deus, ele se entregou ao processo de disciplina espiritual. Você tem tido dificuldades em obedecer aos ensinamentos de Cristo na sua vida diária? Quais áreas você gostaria de ver mais transformação? Deixa aqui o seu comentário. Agora, eu queria falar de uma coisa que acontece muito no nosso entendimento de vida cristã. A vitalidade e o poder de uma vida cristã se perdem quando nós não conseguimos integrar o nosso corpo na prática da fé. Cristo não apenas ensinou com palavras, mas também com ações físicas. Ele nos deu o exemplo de uma vida física entregue a Deus. Em 1 Coríntios 6,15, Paulo nos lembra que os nossos corpos são membros de Cristo. E em Efésios 2,22, ele fala sobre a igreja sendo edificada, sendo um lugar onde a presença de Deus habita. Nós precisamos fazer escolhas inteligentes com nossos corpos, como um reflexo da nossa fé. Quando afastamos a existência física do Evangelho, ou seja, quando nós separamos as nossas ações diárias da nossa fé, o resultado é uma falta de vitalidade e da vida prometida por Jesus, aquela vida abundante. Nós precisamos de comportamentos físicos da fé, não apenas palavras, mas atitudes que manifestam a nossa crença na realidade do reino de Deus em nossas vidas. Agora, isso envolve o que nós fazemos com os nossos corpos, com o que nós escolhemos, como nós nos movemos, como nós vivemos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Como você tem vivido a sua fé no dia a dia? Os seus atos, as suas ações, elas refletem uma verdadeira entrega do seu corpo a Jesus Cristo? Comente aqui abaixo. Por último, a salvação, ela
é muito mal compreendida nos nossos dias, né? Salvação não é apenas o perdão de pecados, mas é uma nova vida. Cristo não apenas morreu para nos libertar do pecado, mas ele também ressuscitou para nos dar um novo caminho de vida. A morte e ressurreição de Cristo são fundamentais para a nossa caminhada cristã, pois elas inauguram uma nova vida afastada dos velhos caminhos em direção ao reino de Deus. Os cristãos primitivos, eles transformaram o mundo não apenas com palavras, mas com exemplos de vida. Eles viveram os ensinamentos, eles exemplificaram a fé em Jesus pelo exemplo, mostrando que a verdadeira mudança vem quando a fé é praticada de maneira integral nas nossas vidas. Ser salvo significa ser resgatado. Ser salvo significa que você é tirado do império das trevas para o reino de Deus. Isso não é apenas uma mudança espiritual, mas é uma mudança total que envolve nossas ações físicas, nossas escolhas diárias, nosso modo de viver. A ressurreição de Cristo inaugura esse novo caminho, um caminho de transformação radical, um caminho de transformação em todas as áreas da nossa vida. Então, para concluir, meu querido amigo, minha querida amiga, nós precisamos entender que a vida cristã não é apenas algo espiritual ou emocional, transcendental. Ela é também física, envolve as nossas escolhas e atitudes cotidianas. Precisamos de uma vida disciplinada, onde nós entregamos nossos corpos a Cristo e integramos nossa fé em tudo o que fazemos. O Evangelho não é apenas para momentos especiais, mas ele deve ser vivido em cada momento, com cada ação e cada escolha. Se você deseja aprender mais sobre como integrar a fé à sua vida cotidiana e conhecer e aplicar essas disciplinas espirituais de maneira prática, eu convido você a acessar o link que está disponível para você, tanto na bio quanto aqui no comentário, e eu quero te convidar para assistir uma aula especial sobre as disciplinas espirituais e uma vida devocional. Então, que Deus te abençoe.